Shalom a todos. Hoje eu vou fazer um vídeo em preto e branco. É um pouquinho frio, não tá muito ainda não. Eu tô aqui fora, tem um ventinho gelado, mas não. O frio tá assim, que? Acho que 18 graus, 20, de 18 a 20, 17 a 20, não sei mais ou menos. Mas a gente já tem que se agasalhar, né? Então, mas esse aqui é um agasalho leve, ó. Esse aqui é uma coisinha leve, uma jaquetinha leve. Esse cachecol também, ele não é de inverno não, viu? Ele é de meia estação, ele é leve. O de inverno mesmo é de lã. Então, a gente... Eu quero falar uma coisa aqui que tem me chamado a atenção essa semana. Já há algum tempo já tem me chamado a atenção. Eu tenho tantos anos de convertida e eu conheço pouco do mundo espiritual. E muitas vezes as experiências que a gente tem são... Acho que eu tomar rumo aqui vai piorar. E muitas vezes as experiências que a gente tem são do lado negativo, né? Muitas vezes as experiências espirituais que a gente tem do lado negativo. É claro, a gente está aqui pela misericórdia de Deus, pelo livramento dele. Se ele não tivesse dado os livramentos a nós não estaríamos nem aqui. Mas o que eu quero dizer é que, assim, a gente esquece muito rápido das coisas que Deus faz. Infelizmente, a gente esquece muito rápido, né? E a gente tem pouca comunhão com o espiritual do Deus vivo. O evangélico, o cristão, é o que menos tem experiência com o espiritual. As outras religiões, elas têm as experiências espirituais com outro reino. Mas elas estão todo o tempo ligado com o mundo espiritual. E os que é do reino de Jesus de Nazaré, que crê no Deus Criador do céu e da terra, muitos não sabem nem o que é o lado espiritual. Só conhece a Bíblia pela letra, crê pela letra. Só, mas não tem experiência. E nós precisamos ter experiência. Os apóstolos tinham, ok? O povo judeu, aqueles que eram sinceros, sempre teve muita experiência espiritual. Os profetas, a gente vai ver lá quanta coisa. Os primeiros cristãos também tinham muitas experiências espirituais, mas os evangélicos, de Lutero para cá, parece que a coisa piorou. Se não fosse aquele grupinho lá da Igreja Batista, há 200 anos atrás, eu acho, preciso ver. Se não fosse aquele grupinho lá começar a orar, na chamada Rua Azusa, hoje nem os pentecostais teriam. E eu vou ler um texto aqui que você vai ver que ele só vai falar do lado espiritual. E é um texto que está aqui na Bíblia há muitos anos, 44 que eu sou convertida, e eu nunca vi esse lado espiritual dele. E agora que eu vou ler aqui, eu fui pesquisar alguma coisa, já achei esse texto, já nem pesquisei mais nada, ok? Isso foi ontem que eu estava pesquisando para fazer uma live no Instagram. Eu também faço live no Instagram e eu tinha um Facebook, mas eu não estou conseguindo entrar nele mais. Eu tenho 2, mas o que é para o Brasil eu não estou conseguindo mais entrar. Então, se eu posto alguma foto, frase, alguma coisa no Instagram, vai até aparecer no meu Facebook do Brasil. Mas, porque está coligado, mas entrar no Facebook do Brasil eu não consigo. Então, não estou fazendo mais live, então vou fazer esse vídeo aqui, estou gravando para pôr no YouTube. E eu
Eu vou te pedir, inscreva lá no meu YouTube, que eu preciso de 1000 pessoas para fazer live no YouTube, eu só tenho 400. Eu não tenho interesse de ganhar nada não, é só fazer live mesmo. Pra você ganhar no YouTube, você tem que ter muitos seguidores, de 100 mil pra cima. Eu não tenho nem 500 seguidores. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui. Romanos 1. A gente vê como que esse texto fala tanto do espiritual. Mas as pessoas lêem assim, passam por cima, nem prestam atenção. Aí fala assim: portanto, não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Ok? Essa tradução, deixa eu explicar, essa tradução é uma tradução, chama, acho que Viva, e ela é bem atual. E também sempre que fala Cristo, lembra Messias, porque é a mesma palavra, é que o Cristo veio do grego. Ok? Então, portanto, não há nenhuma condenação para os que estão. Não há nenhuma condenação aguardando aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, para quem pertence, ele não tem condenação aguardando. As pessoas, elas só pregam condenação na internet. Até ela está no pecado e fica pregando condenação para os outros. Mas se você está em Cristo, a Bíblia fala que não tem condenação para você. Se verdadeiramente você está no Messias de Nazaré. Então vamos continuar lendo. Portanto, o poder do Espírito, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, ali era o apóstolo Paulo falando, ok? Livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte. Então o apóstolo Paulo, você pode considerar ele um rabino, porque ele tinha o estudo de um rabino. E ele perseguia os cristãos. Ele era junto ao judaísmo para perseguir o cristão. Naquela época os cristãos eram muito perseguidos pelo judaísmo. E o apóstolo Paulo, ele perseguia também. E aí tem lá em Atos, acho que é 9. Em Atos tem a história do Paulo, 9 ou 10, por ali, tem a história do encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Mas depois a gente fala sobre isso. Agora eu quero falar sobre o Espírito. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu assim, ó: portanto, o poder do Espírito, doador da vida, e eu recebo este poder por meio de Cristo Jesus, livrou-me do círculo vicioso do pecado e da morte. Mas se Paulo era tão religioso, ele estava preso no pecado? Estava, porque senão eu não ia escrever isso, ok? Então vamos lá. 3. Não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus. O fato de você conhecer os mandamentos de Deus e até tentar seguir, não quer dizer que você está livre do pecado, é isso que ele está dizendo. Pois não podemos guardá-los e não os guardamos. Mas Deus pôs em ação um plano diferente, a fim de nos salvar. Enviou seu próprio Filho em corpo humano como nosso, com a exceção de que o nosso é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nosso pecado. Ok? Então o apóstolo Paulo falou, não é porque você conhece os 10 mandamentos que você está livre do pecado. Mesmo as pessoas tentando obedecer os 10 mandamentos, elas cometem pecados terríveis. E Paulo reconheceu isso. E Paulo reconheceu que ele precisava do sacrifício de Jesus de Nazaré após o Senhor Jesus aparecer a ele, ok?
Então, essa tradução aqui, ela é uma interpretação. Na Bíblia nós vemos as interpretações, tá? A interpretação. Agora, tirar texto fora, aí já vai ter que prestar conta para Deus. Colocar mais ou tirar, já vai prestar conta para Deus. Quando a gente fala de interpretação, as pessoas às vezes usam a palavra de sinônimas, para dizer a mesma coisa. Ela está fazendo uma interpretação, ok? E essa Bíblia Viva, ela faz uma interpretação. E aí, eu vou até ler de novo esse versículo 3 de Romanos 8. Não estamos a salvo das garras do pecado, só pelo fato de conhecermos os mandamentos de Deus, pois não podemos guardá-los e não os guardamos, mas Deus pôs em ação um plano diferente a fim de nos salvar. Enviou seu próprio Filho em corpo humano, como o nosso, com exceção de que nosso é pecador, e destruiu o controle do pecado sobre nós, dando-se a si mesmo como sacrifício por nossos pecados. Ok? Eu vou dar um exemplo aqui dos 10 mandamentos. A Bíblia fala, não cobiçarás nada que é do próximo. Nada, nada, nada. E isso é uma coisa que está dentro da mente, do coração. Não tem como você ver se a pessoa fez ou não fez isso. Mas o Senhor Jesus falou que se pensar no coração já está pecando. Se pensar na mente, no coração já está pecando. Então, e a Bíblia também diz que se você pecar, se você tropeçar em um mandamento, você quebrou os outros. Então, o que acontece? O pecado da mente, do pensamento, não tem como ninguém controlar. Você pode ficar 24 horas vigiando uma pessoa se ela está adorando imagem ou não. Se ela saiu com a mulher de alguém ou não. Você pode ficar 24 horas observando ela. Ok? Se ela está sendo educada com os pais ou não. Tudo, você pode... Mas dentro da mente dela você não pode entrar. Então, dentro da mente dela, ela pode estar adorando imagem na mente dela. Ela pode estar adorando deuses falsos, ou colocando em primeiro lugar na mente dela. Ela pode estar desejando a mulher do próximo, ou as outras coisas do próximo, é tudo, não é só a mulher não. Ela pode dentro dela estar fazendo tudo isso e não tem como você ver, só Deus vê. E o Senhor Jesus, ele foi além da antiga aliança. Ele falou, se você olhar para uma mulher, desejar deitar-se com ela, você já adulterou. Então vê que ficou sério. As pessoas pensam que é brincadeira, né? Mas muitos estão enganados, muitos vivem um cristianismo que não é a realidade. Vamos continuar aqui? Agora o 4. Assim agora podemos obedecer às leis divinas, se seguirmos o Espírito Santo, e não mais obedecermos à velha natureza pecaminosa, que está dentro de nós. Ok? Então não adianta a pessoa só falar que crê em Jesus. Eu creio em Jesus, já estou salvo, vou para o céu. As igrejas prejudicam muito, muitas igrejas prejudicam muito nessa parte. Levanta a mão, está salvo, vai para o céu, não precisa fazer nada. E a pessoa vive agradando a carne o tempo todo. Não sabe nem o que é o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito dele, esse não é dele, assim a Bíblia diz. Então aqui no 5 diz, aqueles que se deixam controlar por sua natureza inferior vivem tão somente para agradar a si próprio. Mas aqueles que seguem o Espírito Santo constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Quando que você vai fazer algo que você vai agradar a Deus? Quando você controla os seus desejos carnais. Quando você diz não para suas vontades. E você fala, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero que o Espírito Santo me ajude. Eu quero que o Espírito Santo me ajude a fazer a vontade de Deus. E você vive no Espírito. Ok? E aí você está
matando seus próprios desejos. Mas quando você, aqui fala foi o 5 que eu li agora, né? Aqueles que se deixam controlar por sua natureza inferior vivem tão somente para agradar a si próprio. Os desejos carnais, ok? A pessoa pode ela dizer que é crente, levantar a mão, que diz que é salvo, mas se ela está deixando os desejos ser mais fortes na vida dela, os desejos carnais, ela não está andando no espírito. Por consequência, se ela não está no espírito, ela também não está, ela não vai ser salva. Ok? Mas aqueles que seguem o Espírito Santo constatam que fazem as coisas que agradam a Deus. Então, como é que você vai fazer alguma coisa para agradar a Deus? Através do Espírito Santo. E como é que você vai deixar o Espírito Santo atuar na sua vida? É você dizendo não para o pecado. É você dizendo não para os seus desejos pecaminosos. É você orar e pedir, Espírito Santo, vem atuar através de mim. No nome de Jesus. Continuar. Seguir o Espírito Santo conduz a vida e a paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Acho que esse A aqui não tinha que estar. Acho que é seguir a velha natureza. Colocar seguir. Deve ser mais seguir a velha natureza leva à morte. Ok? Seguir o Espírito Santo conduz à vida e à paz, mas seguir a velha natureza leva à morte. Porque a velha natureza pecaminosa dentro de nós está contra Deus. Ela nunca obedeceu às leis divinas e nunca o fará. Mesmo aqueles religiosos que você vê lá na praça dos Muros das Lamentações, orando, fazendo um monte de rituais. Se ele só estiver fazendo a vontade da carne, ou só estiver fazendo para se mostrar aos outros, não está sendo válido. Tá? O crente também. Se ele estiver vivendo uma vida só para agradar os outros, ou para mostrar para os outros, ou porque ele quer ficar rico, não está valendo. Vamos lá? E é por essa razão que nunca podem agradar a Deus, aqueles que ainda estão sob o controle de sua própria natureza pecaminosa, inclinados a seguir seus antigos desejos malignos. Então, na religião, está todo mundo lá cara de santinho. Quando chega em casa, liga o computador, vai para pornografia, ou vai usar droga, ou vai usar bebida forte, ou isso e aquilo. Então, essa pessoa ela não mudou. Ela só tem o exterior. A religião dela só faz parte do exterior. Continuando. Vocês, porém, não estão assim. Vocês são controlados pela nova natureza. Se tiverem o Espírito de Deus morando em vocês. E lembre-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo morando em si mesmo, esse não é cristão de modo nenhum. Então, gente, é sério. A pessoa que tem o Espírito Santo nela, você vai perceber. Às vezes ela não é nem... Às vezes ela nem sabe falar em língua. Às vezes ela nem sabe o que é os dons do Espírito. Mas ela não faz a sua própria vontade. Ela deixa... Na mente dela, ela fala, Espírito Santo, toma conta de mim. Me ajuda a fazer a tua vontade. Às vezes ela é quietinha, nem fica falando muito. Mas ela ora e pede para o Espírito Santo. Para ela seguir o Espírito Santo. Ela está com o Espírito Santo. Às vezes aqueles outros lá que faz tanto barulho na igreja, chega em casa, esquece tudo que fez, porque foi só ali. Não está com o Espírito Santo. Ok? Então aqui falou, vocês não... Aqui é o 9, estou lendo Romanos 8, aqui é o 9, versículo. Vocês, porém, não são assim. Vocês são controlados pela nova natureza, se tiverem o Espírito de Deus morando em vocês. Ok? E lembre-se de que se alguém não tiver o Espírito de Cristo morando em si mesmo, esse não é cristão de modo nenhum. Ok? E lembre-se que se alguém não tiver o Espírito de Cristo morando em si mesmo,
esse não é cristão de modo nenhum.